Graça e paz, meus amados. Estamos aqui remotamente compartilhando da palavra do Senhor através desse vídeo e convidando você a se reunir em família, convidando você a um tempo de culto no lar. Culto no lar. Faça da sua casa a sua igreja. A entrega que você está acostumado a fazer na igreja, no templo, faça aí. Ajoelhe e confessar os seus pecados. Faça do ambiente da sua casa um ambiente de adoração, um ambiente de ouvir a Deus. E cresça nisso. Acostume-se com isso. Acostume-se. Crie expectativa para que quando vocês se reunirem em casa, daqui para frente, quando você for ler a palavra de Deus, crie expectativa. Eu vou estar no lugar em que Deus fala comigo. Que essa expectativa no seu coração não seja só os domingos na igreja, mas seja diariamente, na presença do Senhor, na vida do Senhor, na sua vida. Eu queria convidar você nessa hora a se colocar diante do Senhor. Dê um pause nesse vídeo. Confesse seu pecado. Apresente-se ao Senhor. Ore, clame a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Dê um pause nesse vídeo e volte para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 19. Eu não vou ler o texto todo, mas eu peço que você leia aí na sua casa. É o texto em que Abraão é convidado pelo Senhor, né? Ele é posto à prova pelo Senhor, ele é chamado pelo Senhor a sacrificar o seu filho Isaque. O texto diz que Abraão é posto à prova no capítulo 22, que tem esse relato. E eu queria, a partir disso, compartilhar alguns princípios com os irmãos. Abraão, o Senhor o chama, né, para que fosse sacrificar Isaque. O texto inicia dizendo que Deus chama Abraão e Abraão responde: eis-me aqui. Quero começar por aí. Eis-me aqui é a resposta de Abraão. Deus ainda não tinha falado o que ele ia fazer. Deus não tinha dito o que seria pedido, até porque Abraão não sabia até então, mas a resposta do coração de Abraão é: eis-me aqui. Sabe, queridos, nós vivemos tempos em que nós precisamos, muitas vezes, dizer ao Senhor: eis-me aqui, sem ainda entender o amanhã. Vivemos dias difíceis, tempos difíceis, por isso nós precisamos responder ao Senhor prontamente, mesmo sem enxergar a resolução completa. Eis-me aqui é a resposta do coração daqueles que querem servir ao Senhor. E Deus continua, o texto diz assim, o versículo 2, Deus continuou. Sabe, queridos, depois do eis-me aqui de Abraão, Deus continuou. Às vezes nós não temos a segunda parte, não temos a continuidade do que Deus quer falar, quer fazer, porque quando Deus nos chama a atenção, nós queremos entender, nós queremos tempo, nós queremos pensar, nós queremos saber o que vai acontecer, para então dizer para Deus que estamos dispostos. Sabe, queridos, para o Senhor, essa é a resposta. Eis-me aqui. Talvez você precise dizer ao Senhor: eis-me aqui, Deus. Eu não entendo, eu ainda não sei, eu não compreendo tudo, mas para o Senhor eu digo: eis-me aqui. E então Deus continua. Deus tem muito mais para continuar na sua vida. Diga a Ele: eis-me aqui. E o texto diz: Deus continuou. E aí Deus faz uma proposta que parece absurda, difícil. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Queridos, ele pede Isaque, seu único filho, filho da promessa, filho da sua velhice. É uma proposta aterradora. Mas de novo, o coração de Abraão. Porque o versículo seguinte diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Sabe, queridos, na manhã seguinte, Abraão vai. Sabe, nós precisamos aprender com Abraão. Abraão é pronto na sua resolução. É pronto na sua decisão para com o Senhor. Ele é pronto, ele se entrega. Sabe, meus amados,
Conheço pessoas boas, que têm experiência de igreja, vida de igreja, mas por conta disso às vezes se atrapalha, porque eles querem entender, querem saber, querem ver e às vezes o que está faltando é uma entrega imediata, pronta, na direção do Senhor, pronta. Ele é pronto em ir na direção do Senhor na manhã seguinte. O que você precisa fazer hoje ainda? Ou na manhã seguinte, que você sabe que Deus tem chamado você. E ele vai. E o texto diz que ele caminha, pega os servos, pega o animal, pega o filho e vai. E o texto no versículo 10 tem algo que eu acho interessante. Versículo 10 não, perdão, antes disso. No versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe o monte. Sabe, queridos, ele vai prontamente, no dia seguinte, mas foram 3 dias de caminhada, para ele ver o monte de longe, deixa os servos e vai com o filho. Não sei quanto mais tempo ele andou, mais 2 dias, mais 3 dias, porque ele disse que viu o monte de longe. Ou seja, a resposta de Abraão é pronta, mas o processo tem suas etapas. Sabe, queridos, o processo nos testa e nos fortalece. A sua resposta pronta não quer dizer te conduzir imediatamente à resolução, mas quer te habilitar a percorrer essa jornada. Entenda isso, que isso é um ponto importante, queridos. A sua resposta pronta ao Senhor, eis-me aqui, eu vou, não quer dizer que a bênção vai chegar amanhã, que a resposta vai chegar amanhã, que o Covid vai embora amanhã, que as coisas vão resolver amanhã. Isso quer dizer que você está habilitado para o processo, firmado para o processo. Abraão caminha 3 dias para ver o monte, então ele caminha provavelmente mais 3 dias por aí, talvez uma semana de caminhada ao todo, com aquela informação que ele teria que sacrificar o filho. A bênção, a resposta não veio imediatamente, mas ele estava habilitado ao processo, porque ele tinha ouvido do Senhor. O Senhor quer te preparar para a jornada à frente na sua vida. E por fim o versículo 10 diz que ele, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Sabe, queridos, Deus é onisciente, Deus conhecia o coração de Abraão, tanto que ele testa e prova Abraão. Mas na onisciência de Deus, ele já sabia que Abraão iria até o fim. E Deus só o segura no último instante. Talvez nós pensássemos assim: Deus, na sua onisciência, era só dizer a Abraão, eu sei que você ia sacrificar meu filho, está aqui a bênção que eu tenho com você, a aliança que eu tenho com você. Mas Deus permitiu a Abraão passar por todas as etapas da jornada. Minha palavra para você hoje, quer dizer, vá até o fim. Vá até o fim. Há etapas difíceis. Nós vemos o monte de longe. Abraão teria que sacrificar o filho, mas Deus o permite passar por todas as etapas da jornada. Há ainda o que ser vivido com o Senhor. Vá até o fim. Por isso eu queria que você refletisse nesse tempo através desse vídeo. Primeiro o que você precisa fazer na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Qual é a resposta pronta, eis-me aqui, que você precisa dar, mesmo sem saber a direção, mesmo sem saber a completude de todos os planos do Senhor? Faça isso. Esteja habilitado para a jornada. E por fim, diga ao Senhor, peça ao Senhor sustento para todas as etapas da jornada. Esperança, palavra, vida de Deus para enfrentar tão difíceis dias. Eu convido você, pai, convido você, mãe, que está me assistindo, a nessa hora, junto com a sua família, orar com o Senhor, orar ao Senhor. Dizer em família: Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui. Habilita-nos para esse tempo. Fortalece-nos nessa jornada. Dias difíceis, dias em que nós temos que fazer escolhas que muitas vezes não queríamos fazer. Mas na direção do Senhor nós dizemos: eis-me aqui. Faça isso em família, queridos.
Junte-se na sua casa e ore ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Eu queria convidar você a fazer isso. Eu vou deixar uma música aqui, logo a seguir do vídeo. E eu queria que você colocasse essa música, refletisse nessa letra e orasse em família. Deus, o Senhor é aquele que tem todo o poder. O Senhor é o que promete a vida eterna a todos aqueles que nele creem. E nós cremos no Senhor. E nós sabemos que a jornada final é no Senhor. Sustenta-nos na jornada. Sustenta-nos na jornada. Habilita-nos na jornada. Para que caminhemos e respondemos ao Senhor. Faça isso, queridos. Fale com o Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu amo vocês.